Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir sobre o tema coragem. A Diretoria de Divulgação Doutrinária está nos dando esta oportunidade para que a gente possa entender melhor o significado desta palavra tão usada, coragem. O tema está no livro As Dores da Alma, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. Vamos então ao significado, da palavra para entendermos melhor. Essa palavra coragem vem da raiz latina cordis, que significa coração, sede ou centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro, a voz do coração. Coragem não é arrogância ardilosa, determinação astuta ou agressividade. Ela é, na realidade, a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes, na firmeza de caráter e no desempenho perseverante de uma atividade. Atualmente, meus irmãos, é preciso muita coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos, para suportar a vontade de retrucar de acordo com as ofensas recebidas, para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós, ainda que o medo da rejeição e da discriminação nos ameace. Para aprender a dizer não, impedindo que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados, para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável, para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos ou parentes imprudentes que se omitem em executá-las. Vamos então refletir um pouco sobre a mensagem. A criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. Estamos em um mundo de provas e expiação, passando para a regeneração, onde o bem predominará. Será, meus irmãos, que já estamos preparados para as mudanças necessárias de comportamentos, de pensamentos, de ações, de atitudes coerentes com a proposta para o mundo regenerado? É um desafio das leis divinas propor a transformação da humanidade no estágio em que nos encontramos, habituados ao mal, valorizando as coisas materiais, ainda distantes das propostas de Jesus para amar a todos. O passado deve ficar para trás. Devemos deixá-lo passar. O presente nada mais é do que um deslocamento em direção ao futuro. A todo instante, o presente está se tornando futuro e o passado indo embora. Relembrando o ensinamento sábio de Jesus, que diz que a cada dia o seu mal, aprendemos que devemos viver cada dia como se fosse o último, fazendo todo o bem
que nos for possível, porque não sabemos o momento do retorno à pátria espiritual. Mateus, no capítulo 6, versículo 34, é quem narra essa passagem de Jesus. Ele diz para não nos preocuparmos com o amanhã, não ficarmos ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Ao dizer estas palavras, Jesus chamava a atenção para não ficarmos ansiosos ou preocupados com problemas futuros. Viver um dia de cada vez, porque tudo pode mudar a qualquer momento. Evitar preocupação antecipada. Essas palavras de Jesus fazem parte do Sermão do Monte e foram narradas por Mateus no capítulo 5 a 7. O mestre chama a nossa atenção para colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não precisamos ficar preocupados demais com as coisas do amanhã. Se Deus cuida das plantas e dos animais, Ele também vai cuidar dos seus filhos, que somos todos nós. Pelo que podemos perceber, perdemos muito tempo presos a conceitos do passado e esquecemos de focar na nossa transformação moral para merecermos a reencarnação em um mundo regenerado, onde o bem predomine. Para nosso aprendizado, devemos relembrar diariamente essas palavras de Jesus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Este ensinamento é muito apropriado ao momento atual que estamos vivendo. Sofremos dores, tristezas por causa do nosso passado. Choramos as feridas do presente, mas, sem precisar, sofremos também por conta das inquietações que cultivamos em relação ao amanhã. Eu li uma mensagem de um pastor batista chamado Gilton Medeiros, que ele faz a seguinte pergunta: o que será de mim? Ele diz assim, que nós todos perguntamos apavorados. Tomados de preocupações, vivemos a dor do que poderá ou não acontecer. E ele fala que a pandemia da Covid-19 tem produzido um verdadeiro surto de ansiedade em relação ao que poderá acontecer. Afinal, tudo está suspenso e passível de mudanças. Saúde, vida, emprego, renda, relacionamentos, enfim, o futuro está incerto. Como agir num cenário de tantas instabilidades? O que fazer para não continuar sofrendo com o que ainda não aconteceu? Jesus nos dá a direção segura. Quando ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Em outras palavras, não há nada que eu ou vocês possamos fazer em relação ao que há de acontecer. Por mais que queiramos planejar, precaver, preparar ou mesmo garantir, nada nos assegura de que nossos cuidados serão suficientes ou mesmo adequados. O que devemos ou podemos fazer, então? Devemos confiar em Deus e na sua misericórdia e justiça, porque só Ele sabe
o que é melhor para nós. Não devemos sofrer pelo amanhã. O Evangelho diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Essa conquista de Deus, do reino dos céus, deve ser o objetivo de todos os seres humanos. Este reino ainda não está dentro de nós, no nosso íntimo, e tampouco se estabeleceu neste mundo em que nós estamos reencarnados. Quando efetuarmos escolhas pelo caminho da verdade e da vida, constante aprimoramento, indispensável esforço e prática dos ensinamentos do Mestre Jesus, aí sim, estaremos edificando o reino divino dentro de cada um de nós e construindo as obras, as boas obras, para a nossa felicidade verdadeira, sob a ótica do amor, ensinado por Jesus, a fraternidade universal, a caridade, justiça, bondade e misericórdia divina, todos revelados por Jesus. Com a aquisição dos tesouros celestiais, não precisaremos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia cuidará de si mesmo. É preciso coragem para termos fé, confiança em Deus, crer na imortalidade do Espírito, na vida que não acaba. O Mestre ensina que dia virá em que o reino de Deus será deste mundo. E isso dar-se-á quando os homens forem regenerados pela verdade na estrada do progresso e da fé. Diante dessas reflexões, precisamos realmente de coragem para vencer o homem velho e deixar o homem novo fazer brilhar a sua luz, que vem de Deus, do seu amor infinito. A mensagem traz ainda outras reflexões importantes para todos nós. Fala da utilização dos bens da terra, que nos sentimos temerosos e vacilantes diante dos riscos da vida, mas os perigos são muito valiosos para nosso amadurecimento espiritual. Errar faz parte do crescimento, pois é uma consequência da necessidade de viver. Sempre que tomamos consciência de nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Trata-se de uma busca ou descoberta pessoal. Ninguém pode fazê-la por nós. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Está lá na questão 711 do Livro dos Espíritos. Esses bens da terra citados pelos espíritos amigos são os bens éticos, conjunto de princípios ou valores universais de uma sociedade referentes à vida, à dignidade das pessoas e ao aprimoramento de uma coletividade. Ao lançarmos mão dos bens éticos, podemos, de início, não saber usá-los convenientemente, mas necessitamos de coragem, autonomia e firmeza de espírito para vivenciá-los e não buscar de modo desesperado o consenso ou aprovação das pessoas. É impossível, meus irmãos, passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação.
É o ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma das características mais marcantes das criaturas. Como utilizar corretamente a verdadeira coragem? Usar a própria alma como guia e não precisar do consentimento exterior. Postura psicológica que nos planifica em qualquer nível nas pretendidas realizações pessoais. Afirma Hamed ainda na sua mensagem: não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A coragem é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Tudo mais acontece sucessivamente. Um olhar cuidadoso na vida de Jesus irá revelar a criatura extremamente corajosa que pregou a tenacidade diante de situações emocional ou moralmente difíceis e que não teve medo de enfrentar desaprovação. No entanto, muitos dos seus seguidores distorceram seus ensinos, transformando-os no catecismo da culpa, do temor e da submissão. O mestre de Nazaré sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com a divindade e nas leis naturais, e não porque alguém ditou a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. O Cristo de Deus era dirigido por razões interiores, que literalmente nada tinham a ver com o fato de que alguém possa ter gostado ou não do que ele tivesse dito ou feito. Sempre considerou os mandamentos de Moisés, porém sabia que tudo que é escrito e traduzido ao pé da letra, bem como tudo que é relativo de forma oral, quer dizer, passado de geração a geração, se reveste através dos séculos de uma atmosfera simbólica ou mítica. E aí Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. A atitude de dar cumprimento, aqui proclamada, estava recoberta de nobreza corajosa para a execução, realização e desenvolvimento de algo propício para a atualização do aperfeiçoamento moral da humanidade. Jesus não receava correr risco, porque seus valores não eram locais. Em outras palavras, não eram analisados sob a luz de um enfoque particular e geográfico. O mestre via a si mesmo como pertencente à vida universal. Transcendia as fronteiras tradicionalistas, família, raça, cidade, estado ou país. Aliás, a coragem dos renovadores é geralmente rotulada pela mediocridade ou incompreensão da humanidade, de rebeldia, desobediência e perturbação dos valores pré-estabelecidos ou convencionais.
Para finalizar nossas reflexões sobre esse tema tão importante, coragem, procuremos buscar os exemplos do Cristo para direcionamento da nossa vida, aprendendo a lutar para vencermos as nossas inferioridades de cada dia. Aproveitemos bem, meus amigos, o tempo, porque já são chegados para a transformação da humanidade. Vamos rogar agora a misericórdia a Deus para todos que estão sofrendo, que estão oprimidos, que estão decepcionados, tristes, para aqueles que perderam seus familiares. Vamos rogar misericórdia, que Deus abençoe a todos e dê força, coragem para continuar lutando, perseverando no bem, seguindo os passos de Jesus. Muita paz para todos.